Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui em Campina Grande, no Chassi Garden, onde iremos realizar o primeiro encontro de pitaeiros do Nordeste. A agricultura familiar, as mulheres da agricultura familiar, do interior, de Campina Grande, de fora de Campina, do Brasil e do mundo, não é verdade? Então, para isso, nós trouxemos para Campina Grande o primeiro encontro de produtores de pitaia do Nordeste aqui para nós, para gente, para Campina Grande. Nossa Senhora, que coisa massa. Aí me diga uma coisa, para vir até aqui, pagar alguma coisa, é livre, vai ter atrações, fale mais um pouquinho. Sim, nós teremos algumas atrações de pessoas regionais, né, de artistas regionais. A banda da Polícia Militar também vem, a orquestra da Polícia Militar vem para tocar e outros mais, mas também nós vamos ter o coffee break daqui com produtos feitos com pitaia. Que coisa massa. Começa de que horas o evento? Começa de 8 horas da manhã até as 13 horas. Está todo mundo convidado. Produtores de pitaia. Aqui estão mais de 100 com esses cabras da peste. Eu não troco meu Nordeste por Pantanal de ninguém. Então, a pitaia de casca formosa e copa branca, ela contém mais fibras. Consequentemente, vai regular o intestino. E muitas doenças que nós adquirimos é porque o intestino não funciona. Quem tem um intestino que não funciona, com certeza vai ter mais problemas. Então, quando foi em 2013, eu fui diagnosticado diabético e fui no médico, o médico me passou uns remédios e vizinha a minha casa lá, tem uma enfermeira, ela falou assim, o médico falou para você dos efeitos colaterais? Eu disse não. Ela disse, rapaz, o cara que toma remédio para diabetes, ele mata o amigo. Eu falei, que conversa é essa? Porque eu trabalho no caso dele. Aí cheguei, ela falou assim, olha, você precisa tomar cuidado com esse remédio. Aí eu comecei a procurar alternativa na alimentação. Aí eu vi que a pitaia era uma fonte de alimento boa e poderia nos ajudar. Aí depois eu vi também o preço da pitaia, vi que o sol era o melhor adubo, né? A nossa região é propícia para o plantio da pitaia. Aí iniciamos. E começamos, quando foi em 2009, começamos a plantar e logo já estávamos produzindo. E graças a Deus, Papai do Céu nos abençoou, né? Que, assim, graças a Deus, já tem aqui. Tem um produtor de pitaia aqui, esse cabeludo aqui, ó. Eu admiro ele. Por quê? Ele começou plantando pitaia e ele não tem água. Ele carrega água numa carroça, no golzinho dele lá, e coloca no regador. E já está produzindo e ele já está vendo os efeitos, né, os frutos. Para mim, ele é um dos maiores guerreiros, porque você plantar, quando você tem um poço, quando você tem uma irrigação, é uma coisa. Agora, você fazer uma plantação a nível alto, colocando no regador, tem que ter muita força de vontade. Porque senão não vai. Senão o cara desiste antes de começar. Tá certo? Uma outra coisa que eu quero falar, eu não tenho aqui, mas eu acabei lembrando, é o seguinte. Nós precisamos montar uma associação. Por quê? A gente montando uma associação, a gente mantém um preço de qualidade para o consumidor e para o produtor. Outro dia a gente trouxe uma pitaia, a gente estava vendendo pitaia aqui, a gente fornece por Ceasa, em Campina Grande. E um cara trouxe uma pitaia de fora e vendeu a pitaia a R$5. A gente vendendo a 12 e o cara vendeu a 5. E quando a gente chegou para entregar a nossa pitaia, o cara falou que não queria, porque naquele valor não dava. Ele só queria a 5. E eu sei que com muito pelejar ele ainda pagou a 6, mas ficou mordendo a corda para voltar para os 12. Mesmo faltando o produto, ele não queria pagar. Por quê? Porque tinha vendido num valor inferior. E isso é muito ruim para o produtor, porque é o seguinte, você tem os custos. Quem sabe o que é a plantação, ele sabe os custos. Os custos dele plantar uma plantação, dele fazer o implemento da plantação, depois ele tem os custos para produzir, com mão de obra, com tudo, com insumos, com tudo. E depois o cara chegar e cortar o preço mesmo da metade, né? Então é o seguinte, tem um amigo meu, ele era para estar presente, Marcelo, ele é da Bahia, Marcelo e Marconi. Eles são de uma associação. Só que a associação lá é um pouco longe para nós. Aí ele falou para a gente montar uma associação aqui para a gente ter uma qualidade de preço, né?
Eu costumo dizer que quando, por exemplo, se a gente estiver unido, as coisas são bem mais fáceis para todo mundo. Aqui tem uma historinha, ela é fictícia, eu vou contar para vocês entenderem. É a história de uma fazenda, de uma simples fazenda, que tinha um rato, veja só as ideias, tinha um rato, um porco, uma galinha e uma vaca. Aí quando foi um dia, o ratinho brechando lá pela sua fenda da sua toca, ele percebeu que a dona da fazenda chegou com uma ratoeira. Ele correu para lá para os amigos dele e falou, olha, precisamos dar um jeito que a dona da fazenda chegou com uma ratoeira. Aí a galinha falou, pô, o que é que eu tenho a ver com isso? O rato é você. Aí ele foi pro porco, o porco falou assim, ó, não tenho nada a ver com isso não, meu irmão. O rato é você. Mataram o porco. No enterro da mulher, mataram a vaca. Ou seja, morreu a mulher, a cobra, a vaca, a galinha e o porco. E o rato que viu, que se preocupou com o problema, ele escapou. Então, ou seja, se a gente se preocupar um com o outro, todo mundo consegue sobreviver. Se for arrogante, não consegue. Isso é na família, isso é numa associação, isso é numa comunidade. Seja onde for, se tiver união, as coisas vão e fluem. Eu não posso chegar assim e dizer, não, aqui eu vou vender aqui na frente do pastor que eu vou ganhar R$1 a mais. Nós estamos fazendo errado. Certo? O pastor está vendo, não, tal lugar. A conversa está vendo, assim, assim, assim. Então se comunicar e poder ajudar, um a poder ajudar o outro, entendeu? Agora para falar das pitaias mesmo, eu vou chamar aqui. Eu convidei o professor Pitaia, mas ele disse assim, olha, eu estou indo para a Ásia, estou indo para a Ásia, não, ele foi para o Vietnã, mas eu vou indicar uma pessoa que não é o professor Pitaia, mas é um aluno dele. Vou chamar aqui o nosso amigo Dr. Rafael. Vamos receber ele com uma salva de palmas aí. Bom dia, pessoal. Bom dia. Quase boa tarde já, né? Então, pessoal, a convite do Valdeci, também lá em contato com o professor Djalma, informado sobre o evento, a gente vem conversar um pouquinho sobre a cultura da pitaia. Então, eu sei que muitos de vocês já provaram ali um sorvete de pitaia, já viram os meninos lá nas barracas com as mudas de pitaia, frutos de pitaia que tem disponível para comercializar. Sei que a maioria já teve contato, e aqueles que não tiveram contato ainda com a pitaia, experimentem, provem da pitaia, e vocês com toda certeza não vão se arrepender. Então, pessoal, me apresentando, eu sou o Rafael Moraes, sou engenheiro agrônomo, filho da terra, né? Eu sou daqui do São Sebastião de Lagoa de Roça, então estou sempre por aqui, sempre na região, trabalhei alguns anos com fruticultura, presto consultoria em fruticultura, especialmente com a pitaia. Trabalho com a pitaia há 6 anos já, então a gente tem uma certa caminhada já em relação à cultura. Muitos da experiência de vocês, do próprio Valdeci, entre outros produtores que estão no campo, eles conhecem bem como que é a cultura, e a gente vem buscando resolver a maioria desses problemas que o produtor encontra, né? Na verdade, desafios que o produtor encontra para produzir. E vou prosear com vocês um pouquinho das experiências que eu tenho, falar um pouquinho sobre como cultivar, como trabalhar com a cultura da pitaia. Então a pitaia é uma cactácea, tá? É uma planta cactácea, seria uma prima do nosso mandacaru, do xique-xique. As flores e os frutos são muito parecidos, mas quem aqui já provou um fruto de mandacaru? Então, qual uma das características marcantes do fruto do mandacaru? É um fruto muito fibroso. É um fruto que quando você mastiga, ele embucha na boca. É o diferencial que a pitaia tem em relação ao mandacaru, que produz muito bem também, nas condições que ele sobrevive, né, numa região semiárida com pouquíssima chuva. Mas a pitaia ela é uma fruta mais suculenta, é uma fruta que você consegue saborear ela sem tanta dificuldade, como é o caso do mandacaru. E por isso ela tornou-se uma cultura com esse apelo comercial. A gente consegue produzi-la comercialmente e vendê-la de forma satisfatória para os consumidores. Essa cultura ela vem sendo produzida no Brasil desde os anos de 1990, tem tomado cada vez mais espaço na mídia e na mesa dos consumidores desde 2015, então nos últimos 9, 10 anos no máximo, na última década a gente tem visto um trabalho com a pitaia, né? A pitaia chegar mais às gôndolas do supermercado. Então eu digo que antes da pandemia, né? Vamos usar a pandemia como um marco temporal,
mas que antes da pandemia a gente mal via pitaia nas gôndolas do supermercado, de grandes supermercados, redes de hipermercado, por exemplo. E hoje em dia a gente já encontra pitaia, tanto em mercados pequenos, como em quitandas da rua, do bairro, como na própria feira livre. É muito mais comum encontrar a pitaia nas feiras livres hoje em dia do que há 4 ou 5 anos atrás. Então tem um apelo comercial, tem uma possibilidade de comércio, uma possibilidade de consumo por esses consumidores, de forma geral, para que a gente consiga produzir essa pitaia. E aí a gente, tendo esta demanda, a gente consegue produzir ela de forma economicamente viável. Porque se a gente for pensar no produtor, por mais interessante que seja a produção da pitaia, ela precisa ser economicamente viável. O Valdeci aqui, por exemplo, tem na sua produção, ama a pitaia. Eu sei o quanto ele ama a pitaia, mas se a pitaia não der retorno financeiro, ele não consegue sustentar a sua produção. É o estado que está mais à frente em tecnologia da produção de pitaia. Mas pensa comigo, essa pitaia está a 3.500 quilômetros de casa. Ela viajou 3.500 quilômetros lá de Santa Catarina para chegar aqui em Campina Grande. E essa pitaia poderia facilmente ser produzida por nós aqui na região. Então, qual o custo dessa pitaia para chegar aqui? E quem vai pagar esse custo lá no final? O próprio consumidor. Porque se essa pitaia chega mais caro para a gente aqui, a gente vai ter que pagar mais caro para cobrir os custos, né? Viagem, o atravessador, o distribuidor, a quitanda. Então isso também impulsiona o mercado local, isso também favorece o cultivo de pitaia na região. Para produzir pitaia, a gente tem algumas formas de produzir ela. Não necessariamente uma única forma de produzir, mas seguimos algumas formas de produzir a pitaia. As mais comuns são os palanques de produção de pitaia. Vocês conseguem ver, para quem visitou o jardim, lá nessa lateral, no nosso lado, na verdade no lado direito de vocês, tem algumas estruturas de pitaia sendo conduzidas em estaca com um pneu em cima, né? Uma trave de madeira e um pneu em cima, possibilitando o crescimento dessa pitaia. A gente tem que pensar que pitaia é uma planta trepadeira, ela não se sustenta sobre o próprio peso, não sustenta o próprio peso. Então ela precisa de uma estrutura de apoio. Aqui na lateral vocês vão ver em algumas árvores a pitaia amarrada, subindo, crescendo, subindo pelas plantas, né, pelas arbóreas. Olha esse exemplo dessa planta aqui à direita de vocês, que vai subindo e enraizando na leucena. Então ela precisa de outras estruturas para conseguir crescer e se desenvolver a sua copa. No campo a gente vai fazer isso por meio de algumas estruturas físicas, seja uma estaca, normalmente para a nossa região estaca de sabiá, seja estacas de concreto, né, os mourões de concreto, ou em alguns casos os tutores vivos, que é uma planta viva, como está aqui nesse caso, uma planta viva que vai servir de sustentação para essas pitaias. E essa estrutura, uma estrutura dessa com 2, 3 ou mais mudas, normalmente a gente usa o mourão, como os tutores de concreto, como também os tutores vivos. Normalmente a gente tem utilizado tanto a moringa quanto a glericídia, não sei se vocês conhecem essas duas plantas, mas são plantas, hoje a moringa tem um apelo muito forte em relação à produção de forragem, né, para os animais, por alto teor de proteína, mas a moringa tem sido utilizada como uma boa estrutura para a pitaia, né, como tutor vivo, e a glericídia, né, particularmente eu utilizo minha área de cultivo em tutores vivos, né, com glericídia. Eu tenho trabalhado bastante com glericídia porque é uma árvore com um lenho muito mais resistente do que a moringa e ela suporta mais peso. Então eu consigo produzir com um pouco mais de tranquilidade em relação a essa questão de peso, de tombamento do próprio tutor vivo. Você pensa que é uma planta, a planta em plena produção, ela pode passar facilmente dos 700 kg de peso da sua copa. Então isso pode facilmente tombar essa planta, e uma planta adulta em produção a gente não quer que ela tombe. Por favor, pode fazer. Como é seu nome? Barreto? Então eu vou refazer a pergunta do seu Barreto aqui. O seu Barreto perguntou se esses tutores vivos, eles não competem por nutrientes com a planta. De certa forma sim, mas a gente considera que não.
Por que eu digo de certa forma que sim? Porque ele vai estar lá no ambiente e ele vai competir por espaço, e as raízes superficiais, mesmo que indiretamente, vão competir um pouco por nutriente, mas normalmente esses tutores vivos são plantas leguminosas em que o aprofundamento de suas raízes é muito maior. Então a raiz ela desce mais do perfil do solo, vai estar sempre abaixo de 20 centímetros de profundidade, e o sistema radicular da pitaia, ou seja, as raízes da pitaia, de forma diferente, eles não se aprofundam, eles vão ficar sempre ali na camada, no máximo a 10 centímetros de profundidade. Então o tutor vivo, nesse caso, ele pode ser até utilizado de forma vantajosa, indo buscar nutrientes de porções mais profundas do solo. Ele leva para a copa, a gente precisa fazer podas periódicas, senão ele vai ficar muito grande, vai sombrear demais a pitaia. E a gente faz essas podas frequentes e traz essa matéria orgânica que foi para a copa e põe de volta ali na região, o que a gente chama de berço da pitaia, do cultivo da pitaia, e põe aquele de volta. Com a decomposição, aquele material vai fornecer nutrientes para as pitaias. Então, por mais que o tutor vivo consuma esses nutrientes, a gente consegue repor eles. A gente tem alguns casos, por exemplo, seria interessante, no meu caso, lá, utilizar um triturador para esse material. Eu hoje não disponho de um triturador. O que normalmente eu faço? As partes menos lignificadas, ou seja, aquela parte mais verdinha do tutor vivo, eu faço a picotagem e ponho ele para cobrir, fazer a cobertura morta do solo. E a parte mais lenhosa, eu guardo ela em um determinado local, faço a queima desse material e trago a cinza de volta para dentro do pomar. Eu uso a cinza da queima do próprio material como fonte de adubo. Para quem não sabe, não tem essa informação, a cinza de madeira, de forma geral, é uma excelente fonte de fósforo e potássio para nutrir as plantas, de forma natural. Então a gente consegue fazer esse manejo sem gerar muitos resíduos, mesmo numa poda mais severa, em que a gente tem galhos mais grossos que não vão se decompor, e a gente põe eles em um local reservado, faz a queima deles e depois traz a cinza de volta. Tá certo? Uma outra forma de produzir a pitaia é utilizando estruturas em espaldeira. Quem aqui conhece espaldeiras de maracujá, por exemplo? O que é uma espaldeira? Né? A espaldeira é uma estrutura de sustentação das plantas em formato de cerca. Normalmente vai se formar com um ou mais arames, uma cerca em que a planta vai se esparramar sobre ela. No caso do maracujá, que é o que a gente mais encontra, é uma cultura mais fácil, que todo mundo conhece, mas para a pitaia a gente também tem conseguido trabalhar com as espaldeiras. Quais são as vantagens da espaldeira em relação aos demais cultivos? No caso da espaldeira, a gente consegue aumentar o número de plantas por hectare. Então a gente vai sair de uma média de 3.000 plantas por hectare num sistema conduzido em tutores para 9.000 plantas por hectare num sistema conduzido em espaldeiras. Reduzo um pouco a produção por planta, mas eu aumento significativamente a produção por hectare. Então, nossos objetivos numa produção em palanques, que são as estruturas individuais, vão estar em torno de 20 e 30 toneladas por hectare, dependendo do manejo. Com espaldeiras, eu consigo elevar isso para 40 a 60 toneladas por hectare, dependendo do manejo. O espaçamento das espaldeiras, para falar logo sobre o palanque, o espaçamento de palanque normalmente utilizado é 3x3, 3 entre linhas e 3 entre cada palanque. O pessoal tem utilizado um espaçamento um pouco mais adensado para aumentar o número de plantas por hectare. Então tem utilizado muito o espaçamento de 3 entre as linhas e 2,5 metros entre as plantas. No caso das espaldeiras, como é uma linha de produção, a gente já conta de forma diferente. Conta com, normalmente, de 3 a 4 metros entre linhas e 2 plantas e meia por metro linear, ou seja, 40 centímetros de uma planta para outra. Pode surgir a pergunta, Rafael, mas 40 centímetros de distância entre essas plantas não é muito próximo? Elas vão competir entre si? Elas podem sim competir entre si, mas o formato de produção normalmente é em faixa de cultivo. Então aquela linha de espaldeira vai ser adubada e irrigada como se fosse uma faixa, como se fosse um canteiro. E aí essas plantas conseguem emitir seu sistema radicular de maneira uniforme, e assim elas conseguem produzir mesmo tendo
esse maior adensamento e, consequentemente, uma maior competição entre as plantas. Já peguei, já comi já. Ok? Respondi tua pergunta? Como o sistema radicular da planta é muito superficial, a espaldeira depois ela não vai brigar pelo espaço, não faltar espaço nas raízes. Porque eu estive lá na nossa plantação lá, eu vi que já tem raiz chegando a 1,5 m. 1,5 m. É 40 centímetros, quer dizer, ela dá menos da metade. Eu vou tentar desenhar para vocês aqui, tá? Então imagine que a gente está fazendo o cultivo refazendo aqui a pergunta do Valdeci. Na área de cultivo do Valdeci, ele encontra plantas com raízes a 1,5 m de distância de onde está a planta, né? Então raízes com 1,5 m de comprimento. Num espaçamento de 40 centímetros, essas raízes podem convergir entre si. Mas como a condução do sistema é em faixa, normalmente, vamos imaginar que a espaldeira seja aqui, esse sistema radicular, ele vai, de todas as plantas, ele tende a crescer sempre na direção de onde não há competição. Então essas raízes elas vão crescer para o corredor. E aí a gente, ao longo do tempo, vai enlarguecendo essa faixa de cultivo. Então a gente já acompanha um pomar que eu estou acompanhando, de um produtor, uma consultoria. A gente começou com uma faixa de 50 centímetros a cada lado da espaldeira. Já aumentou essa faixa para 70 centímetros e no próximo manejo de cobertura morta do solo a gente já vai aumentar para 1 metro. Então muito provavelmente essa faixa de cultivo vai chegar a esse 1,5 m de cada lado. Tá? Muito provavelmente vai chegar a essa distância. É óbvio que isso vai depender também da quantidade de raízes que a gente tem disponível nessa região. Se a gente tiver menos de 20% de raízes, não vale a pena fazer esse tratamento tão adensado. Mas se a gente tiver um adensamento de raiz maior, a gente precisa cuidar melhor dessas plantas. Até porque nessa faixa, tanto no berço, né, naquele círculo que nós fazemos ao redor da planta, no palanque, no tutu, quanto na faixa de cultivo em espaldeiras, a gente precisa fornecer água e nutriente para essas plantas de forma adequada. Não adianta eu tentar conduzir a pitaia, que é uma cactácea, e eu tenho quase certeza de que se você abandonar ela não vai morrer, mas ela também não vai produzir de forma satisfatória. Vou usar como exemplo as primeiras mudas que eu plantei. Quando eu conheci a pitaia, né, isso há 7, 8 anos atrás, e comprei minhas primeiras mudas e implantei na minha área, eu não tinha nenhuma estrutura montada de irrigação. Eu estava igual o colega, né, irrigando no regador. Então, num primeiro momento, eu plantei na metade final do período chuvoso. Essas plantas cresceram um pouco e no início da seca pararam de crescer. Eu lá, é uma cactácea, vou deixar ela lá, ver como é que ela se comporta. E atravessou todo o período de estiagem, mais ou menos 7 meses, sem brotar nada. A partir do momento que eu fiz a cobertura morta nessas plantas e comecei a irrigar, na época era pouquinhas mudas, né, 30 mudinhas, e comecei a fazer irrigação manualmente, na época eu fazia manualmente, as plantas responderam, em 15 dias elas começaram a emitir brotação. Então a pitaia, por ser uma cactácea, não quer dizer que a gente não precisa tratá-la como cultura. Vamos lembrar que a gente espera que ela nos dê uma grande quantidade de frutos para que a gente possa vender. Se a gente não cuidar dela da forma ideal, não tem como ela nos dar essa resposta. Se não for fornecido para ela condições de crescimento, proteção do solo, irrigação, e sem irrigação não dá para fazer adubação, fornecer os nutrientes que essa planta precisa, ela não vai se tornar uma planta saudável, consequentemente ela vai sofrer de ataques de doenças, de pragas e doenças, e ela não vai produzir de forma adequada para te dar o retorno financeiro que ela pode gerar. Tranquilo? Onde minha área fica aqui em São Sebastião do Lagoa de Roça, próximo já bem próximo da divisa com a Lagoa Nova. Pensando nisso, nessas formas de condução, algo que é geral para a maioria dos produtores são o que a gente chama de desafios no cultivo da pitaia, que é o fornecimento de água, é um dos principais, né, a irrigação é um dos principais itens que a gente precisa solucionar, porque muitos produtores, principalmente na agricultura familiar, isso não é uma crítica, eles não dão o devido cuidado à cultura por ser uma cactácea. Acham que, por ser uma cactácea, ela vai
crescer, é uma mandacaru, ela vai crescer e produzir sem que haja zelo ou cuidado algum. Isso não é verdade. Tanto na irrigação quanto na adubação, precisa-se de um trato, de um cuidado maior com essa cultura. É uma cultura que responde muito bem à irrigação, é uma cultura que responde muito bem à adubação, principalmente a adubação orgânica. Só para citar como exemplo, estudos aqui do INSA, né, do Alisson Borges, conseguiram produzir uma boa quantidade de pitaia com irrigação de 4 litros de água por semana. Então é muito pouca água, mas precisa que essa planta receba essa água para que ela ative o seu processo o seu metabolismo, o seu processo fotossintético, para que ela comece a emitir as brotações, emitir os botões florais e gerar as flores. Porque senão, quem tem uma pitaia que não irriga, ele sabe como ela fica, ela murcha e para de crescer. E ela não faz mais nada. Na primeira semana que ela receber água, seja qual for, irrigada ou da chuva, ela já se regenera e comece novamente e começa a brotar ou a emitir flores. Então a resposta da cultura é muito rápida. E é uma cultura que responde muito bem à matéria orgânica. A gente tem alguns trabalhos que indicam algumas dosagens de adubação, mas a gente sabe que matéria orgânica para o cultivo de pitaia é vital. A gente precisa ter um aporte de matéria orgânica muito bom, trabalhar muito. No final, conversando com o senhor Rômulo sobre a produção de pitaia dele, ele ainda tem, a gente está em fim de safra nessa época do ano, ele ainda tem uma certa produção, mas, por exemplo, na minha área cultivada eu não tenho mais pitaia. Eu já colhi toda a pitaia que eu tinha e eu não tenho, conhecendo o meu pomar, eu sei que eu não tenho expectativa de floração para os próximos dias. Eu só vou ter fruta novamente agora no início da próxima safra, que vai ocorrer no final do ano. Então, essa sazonalidade é essa variação temporal da produção da pitaia. O que acontece? Normalmente, a região norte começa a produzir primeiro, a região sul e sudeste vem no pico de produção mais ou menos no meio do período produtivo, e a gente na região nordeste começa um pouquinho mais tarde, mas produz mais pitaia quando norte e sudeste já não tem mais tanta pitaia disponível assim. Então a gente consegue entrar nessa brecha que o mercado deixa.